dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Antes de mais nada, eu desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua família. Que o Senhor esteja te abençoando, te dando uma semana de bênção, de paz, de graça. Que as mãos de Deus, do nosso grande Deus, do Deus das luzes, nosso Pai eterno, esteja sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, sobre a tua finança. Em todas as áreas da tua vida, ela esteja sendo coberta pela graça e a bondosa mão de Deus. Bem, querido, eu sou o pastor Cleuto, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Campina Grande, a qual tenho o grande prazer de estar pastoreando. Queridos, o que me traz aqui nesta manhã? Antes de mais nada, eu quero justificar esse like. Eu não tenho a prática, o costume de estar encaminhando like, ou estar gravando like ou vídeo encaminhando para as pessoas. No mínimo, eu escrevo alguma reflexão ou falo algum áudio e mando para amigos. Porém, hoje, pela manhã, me acordei e, fazendo a minha devocional, pensei em fazer esse live. Minha intenção é falar para você um pouco, refletirmos um pouco sobre os ideais que nortearam o movimento de Jesus. Sim, os ideais que nortearam o movimento de Jesus. Lá no livro de São Mateus, o capítulo 9 e o capítulo 10, me chamou muita atenção quando lia. Às vezes que eu li, hoje me chamou muita atenção, quando pensava o seguinte: Jesus, ele passa o dia todo curando enfermos, paralíticos, endemoniados, cegos, pessoas mortas e ensinando. Capítulo 9 de Mateus. Em determinado momento, Jesus olha para as multidões, são muitas pessoas, e ele diz o seguinte, que eles estão como ovelha que não tem pastor. Eles estão sem norte, eles estão sem rumo, eles estão sem direção. Ele chama seus discípulos e diz: a seara, na verdade, é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, para que o Senhor da seara mande trabalhadores. Bem, queridos, esta é a primeira dimensão do movimento de Jesus, que nós podemos entender. O que levou Jesus a criar um corpo de discípulos? Primeiro, Jesus vê uma sociedade tal como a nossa, complexa, desgarrada, sem norte, sem sul, sem direção. Já dizia um escritor brasileiro: nós estamos cegos, não sabemos para onde ir. O filósofo argentino compara a nossa sociedade como um trem cheio de vagões. Esses vagões são divididos entre pobres e ricos, os mais abastados e os desfavorecidos, menos abastados. Interessante que alguém sempre se candidata a ser maquinista no trem. Só que para isso ele precisa ganhar muitos votos. No entanto, a convivência nesse trem é tão complexa, mas é tão complexa que ninguém para e pergunta: e se esse trem estiver nos levando para o abismo? Para onde esse trem está nos levando? Tal é a nossa sociedade. Estamos sem rumo, sem direção, sem norte, sem horizonte. E foi isso que chamou a atenção de Jesus. Esse
esse é, na verdade, o ideal que motivou o movimento de Jesus. Jesus veio a uma sociedade desgarrada, desorientada, sem rumo, sem liderança. E Jesus parte agora para uma ação. Ele não fica inativo. Ele não fica na inércia. O que ele vê incomoda tanto, mas o incomoda tanto. São tantas pessoas precisando, carentes, aflitas, cegas, paraplégias, mortas. Isso mostra exatamente as limitações humanas e que precisam ser ajudadas, que precisam ser socorridas, que precisam ser orientadas. Então Jesus, ao ver isso, ele parte para um segundo momento, uma segunda dimensão. Jesus forma uma escola de discípulos. Jesus forma discípulos que façam com as outras pessoas o que ele estará fazendo com eles. Jesus forma um grupo de discípulos. O texto diz, lá em Mateus capítulo 10, que Jesus chama os seus discípulos. E agora Jesus chama os seus discípulos. E qual é a dimensão desta missão? Ela é universal. Jesus chama seus discípulos para estar junto, para prepará-los. Pessoas simples como nós. Pessoas que viviam numa sociedade tão complexa como a nossa. Pessoas que tinham as mesmas dificuldades como nós. Mas numa sacada pedagógica, onde Jesus vai ensinando, trabalhando, curando, ensinando essas pessoas, elas vão curando-se e curando. São pessoas que causam um impacto muito grande. Jesus começa a trabalhar o processo de multiplicação. Chama 12, para que 12 faça 24, para que 24 faça 48, e assim sucessivamente. Jesus investe em 12 pessoas. A multidão, eram muitas pessoas, mas Jesus agora chama 12 e investe naquelas pessoas. Ele não se importa com os muitos, ele quer, a partir de 12, ganhar o mundo, porque Deus ama o mundo. Em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão grande quanto Deus pela humanidade, que ele entregou o seu próprio Filho. Mas é interessante que Jesus não pensou em ganhar esse mundo só. Ele contou com seus discípulos, para que esses 12 discípulos, vivendo uma palavra que nós encontramos no grego para isso, estar junto, caminhar junto, é dietribo, ou dietribar. Ou Jesus contagiou. Dietribo é contagiar, tritar, estar junto, conviver, contagiar, se relacionar, a partir de uma educação, de uma formação vinda pelo relacionamento. Jesus preparou esses homens. Então, o que Jesus vê? Uma sociedade desgarrada. E isso o incomoda. E ele parte para uma segunda dimensão. Jesus forma uma escola de discípulos. Só que essa escola de discípulos não é só para ficar aprendendo. Ela se manifesta para fora. E aí nós chegamos a uma terceira dimensão dos ideais que nortearam o movimento de Jesus. Jesus os envia. O texto diz que Jesus envia e dá autoridade para expelir demônio, curar, para dar vista aos cegos, para pregar o reino de Deus. É nesse instante que começa a aparecer uma série de verbos no imperativo: ide, pregai, curai, ressuscitai,
Olha, Jesus está dando responsabilidade aos seus discípulos. Além da autoridade, Ele está dando responsabilidade diante de vocês. Façam o que vocês viram agora. Capítulo 9, se nós lermos, ele está repleto desses fenômenos, desses milagres que Jesus está fazendo, além dos ensinamentos. E é isso agora, quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus diz: ide, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, preguem sobre o reino de Deus, curem os enfermos, expelir o demônio. Há uma sequência de verbos imperativos. Jesus não está pedindo, Jesus está ordenando. E esses discípulos foram fazendo discípulos, multiplicando, chegando até nós. Não ficaram parados, mas seguiram o Mestre. Foram até chamados de um deles, parecido com eles, Pedro e João no Sinédrio. Quando falavam, denunciavam que era discípulo de Jesus. Será que nós temos denunciado? Quando nós falamos, quando nós agimos? Que diferença nós temos feito nessa sociedade? Será que nós temos sido discípulos de Jesus e discípulos, além disso, discípulos multiplicadores que formem outros discípulos? Os ideais de Jesus. O que motivar os ideais de Jesus? Jesus vê uma sociedade desgarrada. Jesus, o que ele vê incomoda tanto, ele forma uma escola de discípulos. Mas não é só para ficar sentado a aprender. Jesus o envia. E ele agora ordena: ide, pregai, curai, ressuscitai, expelir demônio. De graça dás, de graça recebeste, de graça dás. Não andeis com cinto de ouro sobre a vossa cintura. Isso nos remete a uma ideia ao desapego das coisas materiais. E talvez esse seja o nosso grande problema. Por isso, meu querido, esta manhã, o Evangelho, no capítulo 9 e no capítulo 10 de São Mateus, quando nós pensamos sobre os ideais que nortearam o movimento de Jesus, isso nos chama a renovar, hoje em dia, os mesmos ideais que nortearam o movimento de Jesus. Jesus chama você, Jesus chama a mim, para sermos discípulas que formam novos discípulos. E assim chegaremos a uma sociedade melhor. Deus te guarde, Deus te ajude, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço e uma segunda-feira de bênção.